Olá, começando agora o estúdio Repórter MT, hoje tendo o prazer de conversar aqui com o economista Emanuel Dalbian, e a gente já começa com aquele assunto que está pegando fogo. O que pode acontecer com o Brasil? Primeiro que a gente está entrando aí nas vésperas das campanhas, né, para as eleições em 2022. Podemos pensar o que vai acontecer com o Brasil após o resultado das eleições, mas para a gente começar a analisar esse cenário que envolve a política brasileira, hoje, essa disputa acirrada, Lula, Bolsonaro, essa polarização política que às vezes ultrapassa o limite e a barreira do diálogo, economicamente, como isso pode interferir no país? Traz uma certa instabilidade, até por um certo questionamento do processo eleitoral. Isso traz uma instabilidade política, né? Mas mesmo assim nós temos também a instabilidade econômica, né? Temos uma situação econômica frágil, temos muitas pessoas desempregadas, temos aí mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, temos em torno de uns 20 milhões de pessoas passando fome, temos uns 40 milhões de pessoas no trabalho informal, que não tem trabalho que não dá direito a fundo de garantia, 13º, férias, seguro-desemprego. Então, temos então uma situação em que a economia está andando de lado, quer dizer, andar de lado significa que não cresce e nem decresce, fica ali um crescimento estagnado, né? E uma situação política que há uma certa apreensão para saber se, depois da eleição, o que vai acontecer, né? Quer dizer, não se sabe aí se vai haver questionamento, se esse questionamento vai gerar uma reação. Quando o senhor fala questionamento, é dependendo do voto nas urnas, né? O que vai acontecer, se vão aceitar ou não o resultado das urnas apuradas. Exatamente isso, né? E isso vai passar, provavelmente, se isso acontecer, vai ocorrer alguns meses de uma certa instabilidade política, que de certa forma interfere na economia. Vai refletir na economia, porque o empresário, ele quando vai investir, ele vai ampliar seu restaurante, ele vai construir outro restaurante, ele vai abrir uma fábrica nova, ele vai ampliar a fábrica dele, ou ele vai montar uma fábrica nova. Ele precisa saber, ele precisa ter uma certa expectativa futura de que ele vai ter demanda. Quando há uma estabilidade, ninguém tira o dinheiro que tem para investir para abrir um negócio onde tem uma estabilidade política e econômica. Ele não vai, porque ele não tem certeza do que vai acontecer no futuro. Ele vai ficar ali. Então, a economia vai ficar continuará estagnada, como já está hoje estagnada, vai continuar estagnada. Isso só vai, provavelmente, ter um desfecho a partir do primeiro dia de janeiro do ano que vem. Quem vai tomar posse? Pois é, nesse ponto eu queria falar com você e até fazer uma provocação contigo e te colocar numa situação que espero que o senhor não fique desconfortável para falar com a gente sobre isso. Como que o mercado vê esses dois possíveis candidatos que vão polarizar as eleições agora em outubro, que é Lula e Bolsonaro, ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro? Dependendo do resultado, a gente consegue já traçar o que acontece com a economia, fazendo uma análise política e econômica mesmo. Se Bolsonaro continuar no poder ou se de repente sair o Bolsonaro e entrar o Lula, como que esses dois políticos são vistos pelo mercado? Realmente o mercado aceita mais um em relação ao outro? São iguais? Ou de repente tudo se alinha dependendo de quem se eleger? Dá para a gente traçar um cenário? O que pode acontecer com o Brasil dependendo do resultado das eleições? Para responder essa pergunta, a gente tem que ficar observando o movimento dos donos do dinheiro. Os donos do dinheiro, né? Aqueles grupos econômicos que tem aí 50% do PIB, aqueles grandes grupos econômicos. Qual o posicionamento desses grandes empresários, esses grandes empresários? Para onde que ele está? Até o mês passado, eles estavam ainda um tanto quanto quietos e tal. Mas o que a gente tem observado, que eu tenho lido, é que há um certo movimento, né,
em torno de um acordão. O que é esse acordão, né? Bom, vamos deixar acontecer que ao final do processo eleitoral, nós vamos estar do lado daquele que for o vencedor. Entendi. É um certo acordão. Lembra aquele acordão que aquele senador lá falava que com tudo, com o Supremo e tudo? Uhum. Mas provavelmente exemplo, o que se desenha... ninguém vai tomar partido agora. Não vai. Vai ficar esperando, aguardando, mas por esse acordão, aquele que ganhar, a posse vai ser garantida pelos donos do dinheiro. A gente lembra nas últimas eleições que muitos empresários falavam, né? Olha, se tal candidato ganhar, eu fecho a minha empresa e mudo de país. Talvez é mais um discurso político, né, do que um discurso prático mesmo. É mais uma chantagem isso, né? Isso foi uma chantagem que aconteceu aí no período de 2000, na eleição de 2012, uma chantagem. Se ganhar tal pessoa, eu vou pegar a minha empresa e vou para Miami. Não aconteceu. E esse cenário todo que a gente vê, principalmente essa discussão aí movida pela polarização política, que às vezes ultrapassa o limite do bom senso, né? E fica toda essa briga política do país, essa instabilidade, que de certa forma interfere também na economia. Isso tem atrapalhado os investimentos internacionais, pegando aquelas duas pontas, daquele que investe nas empresas brasileiras, comprando ação em bolsas, aquele que investe ou trazem as suas empresas para iniciar suas operações aqui, que seria o investimento produtivo. Como que o senhor está vendo isso no Brasil? Está atrapalhando, está prejudicando ou não? O momento econômico tem prejudicado. Por quê? Com esse desemprego muito elevado, você tem uma demanda agregada, quer dizer, a demanda de todos os consumidores do país, baixa. E a demanda é o alvo que o empresário primeiro olha na hora de fazer o investimento. Como é que está a demanda no país? O consumo, em outras palavras, o consumo. As pessoas estão consumindo, tem muita gente consumindo? Não tem. Nós estamos com uma demanda baixa, porque o desemprego está elevado. E mesmo quem está trabalhando no emprego formal, que é aquele emprego com carteira assinada, ele teve uma queda na renda real, quer dizer, teve uma queda no poder aquisitivo, tem dificuldade. Você viu, vamos pegar o exemplo da indústria automobilística. A indústria automobilística hoje não quer mais fabricar carro popular, porque quem compra o carro popular não está com renda suficiente para adquirir um carro popular. Então, a demanda é o principal fator que faz com que o empresário invista ou não invista. Nós estamos com uma demanda muito baixa no país, um consumo muito baixo. O que tem acontecido? A empresa, ao invés de virem novas empresas para cá, as empresas que estão aqui estão saindo. A Ford fechou as fábricas no Brasil. Uhum. Outras empresas do setor automobilístico também fecharam as fábricas. O carro que ela está vendendo agora é tudo carro que vem importado. Ela não está. E o principal carro-chefe da Ford eram os carros populares. Como não está vendendo, fechou a fábrica e foi embora. E meu caro Emanuel Dalbian, tem uma solução para esse Brasil? Porque a gente foi analisar supermercado, preço dos alimentos altíssimo. Gasolina está oscilando bastante, né? O combustível estava um pouquinho mais caro, agora está um pouco mais barato, depois agora meio que está aí no meio termo. O que a gente poderia apontar de solução? O que precisa acontecer para o Brasil melhorar e dar certo de fato? Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Mas essa é uma excelente pergunta, né? Porque assim, a gente espera, porque assim, o Brasil tem terra, o Brasil tem mão de obra, o Brasil tem personalidades do mundo dos negócios brilhantes aqui e pessoas que querem fazer o país dar certo também. Mas algumas coisas travam, né? Parece que não vai, enfim. Então, quando a gente pega historicamente como foi que o Brasil cresceu, os períodos que ele cresceu no passado, né? Para a gente ter uma base sólida econômica, como é que foi que ele cresceu no passado, a gente observa, através da história econômica, que o país cresceu quando o Estado não é só os Estados da Federação, o Estado eu digo o governo federal, o governo estadual e as prefeituras. Ele só cresceu quando eles começaram a injetar dinheiro na economia. Começou a transferir renda
Bolsa Família, ProUni, que levou muita gente para a universidade. Quando começou a construir estradas, começou a construir escolas. Porque quando ocorre um investimento, né, o que acontece? O governo, qualquer que seja dos três setores, ele coloca dinheiro na economia, esse dinheiro vai se distribuindo. Você paga a empreiteira que está fazendo a obra, a empreiteira paga o trabalhador dela, esse trabalhador consome. E a economia gira. Esse trabalhador, aquele comércio que vendeu, contrata mais pessoas, mais emprego. O comércio compra mais na indústria, gera mais emprego na indústria. Então, veja só quantos empregos você gera, e isso aí vai gerar poder de compra e vai gerar consumo. E aí, com mais consumo, mais vendas, mais produção. Concorrência, mais produção. Então, historicamente, o Brasil passou os períodos de crescimento econômico e de época em que houve um crescimento do poder econômico, foi quando o governo investiu dinheiro, transferiu renda. Transferir renda quando ela dá dinheiro para um certo setor da população, para que esse setor possa ter renda para poder consumir. Então, aumento real do salário mínimo gerou muito emprego, principalmente naquelas pequenas cidades que não circulava dinheiro. Com o aumento do salário mínimo, começou a circular dinheiro. Então, foi esse momento. Mas o setor privado também acontece, mas o setor privado, ele não entra em bola dividida, ele só entra na boa. Ou seja, ele vai no embalo. Aí ele vai no embalo e é beneficiado junto. Aí ele começa também, o setor privado, verificando que agora tem consumo, ele começa a abrir uma loja aqui, uma outra fábrica ali, vai começando a ganhar, porque o empresário, o que ele quer é sempre ganhar mais. Ele só ganha mais quando ele investe mais. Se ele não investe mais, ele ganha mais. E a saúde financeira da empresa depende disso, né? Exatamente. De entrada de caixa, um fluxo de caixa. Se ele não tem fluxo de caixa, ele não consegue comprar, não consegue pagar fornecedor, não consegue pagar funcionário. Exatamente. Sem fluxo de caixa, ele não consegue. E aí, a hora que isso acontece, o fornecedor também cresce, ele se desenvolve, ele gera mais emprego. Então, hoje, se você perguntar assim, o empresário vai investir, só vai investir se ele tiver perspectiva. Não vai. Então, na situação que nós estamos, o empresário não vai investir de livre e espontânea vontade. Então, quem tem que começar esse movimento de fazer o dinheiro circular na economia são os governos, federal, estadual e municipal. E pensando aí no papel do governo, que é importantíssimo para o desenvolvimento econômico do país, para o crescimento do país. Se a gente for analisar o estado de Mato Grosso, que tem o agronegócio, que gera muita riqueza para o Brasil, né? Um aprimoramento aí da Lei Candir poderia ajudar a melhorar esses investimentos, uma vez que o Estado deixa de arrecadar com a isenção de impostos para exportações de produtos primários, né, e semi-industrializados. É um aprimoramento aí da lei, já que o Estado deixa de arrecadar cerca de 8 bilhões por ano. Daria certo para aumentar esses investimentos? Como que é a visão do senhor? Então, vamos fazer um breve histórico da Lei Candir. Como surgiu a Lei Candir? Foi no momento que o país estava com um problema de déficit na balança comercial, o dinheiro estava importando mais do que exportando, tinha um déficit, né? E todo país tem que ter uma reserva em moeda estrangeira para poder fazer os pagamentos internacionais. Então, o país estava com déficit e queria incentivar a exportação. E aí foi criado a Lei Candir para poder incentivar os produtores de commodities para poder exportar e gerar divisa para o país. Então, com a Lei Candir, ele isentou a exportação de todos os impostos, não só do ICMS estadual, mas do PIS/COFINS, de todos os impostos federais, estaduais e municipais, para que eu plantasse mais e exportasse mais para gerar divisas, né? Isso aconteceu aí uns mais de 20 anos atrás. Foi ótimo, foi ótimo. Uhum. Começou a gerar divisa, começamos a ter divisa, não tivemos mais problemas de ter reserva. Então, hoje em dia as reservas em dólar são 350 bilhões de dólares por ano, tá suficiente para manter o país tranquilamente com os pagamentos internacionais, ainda sobrar dinheiro, ainda sobrar dólar. Bom, só que
Numa situação específica hoje, nós temos a Lei Candir geradora de inflação. Por quê? Porque o empresário, vou pegar só um exemplo, a soja ou milho que ele produz. Aí ele vai vender, produziu, ele vai vender. Ele pode vender para o mercado interno, dentro do país, ou pode exportar, vender para fora do país. Ele tem preferido exportar, porque quando ele exporta, ele não paga nenhum imposto. E recebe em dólar. Quando ele vende no mercado interno, ele paga uma parcela de imposto. Então, ele está preferindo exportar mais. Quando isso está acontecendo agora, como está acontecendo agora, está exportando mais do que vendendo no mercado interno. Significa o quê? Que está faltando oferta de produtos básicos no mercado interno. Então, isso tem, com a oferta menor no mercado interno, e a demanda permaneceu mais ou menos a mesma, significa que o preço do produto aumenta, gerando inflação. Então, a Lei Candir, hoje, na situação que nós estamos, hoje é geradora de inflação. No passado não foi, mas hoje ela é uma das causas da inflação dos produtos alimentícios exportáveis. Soja, milho, algodão, carne. Isso reflete na perda do poder aquisitivo. Na prateleira do supermercado? Reflete na prateleira e na perda do poder aquisitivo, porque os preços aumentam, o salário, na média desses últimos anos, ele não cresceu além da inflação, cresceu abaixo da inflação, gerou uma perda de poder de compra. Então, tem muitas pessoas hoje que não comem carne há muito tempo. Pois é, a cesta básica, a gente estava conversando aqui em Cuiabá, cerca de R$700 a cesta básica, para 4 famílias, né? Para uma família com 4 pessoas. O preço médio da cesta básica em Cuiabá. R$700. Então, R$700. Mais a metade de um salário mínimo. Exato. Mais do que o auxílio, o Auxílio Brasil, que é de R$600. Quer dizer, o Auxílio Brasil, que lá há 2 anos atrás, que era R$600, foi uma solução momentânea naquele momento, que ajudou, até aumentou o consumo, porque era um valor que as pessoas que passaram a receber R$600, só que era muito mais pessoas, era 60 milhões de pessoas que recebiam. Essas pessoas não tinham uma renda de R$600. Eles passaram a ter uma renda de R$600, que eles trabalhavam na informalidade, eu não tinha nenhum trabalho, eu não tinha essa renda, foi muito bom. Hoje, os R$600, você vê, em pouco tempo, né? Em pouco tempo, em 2 anos, hoje, esses R$600 já não tem mais esse poder de compra que tinha antes. A cesta básica era em torno de R$450 na época, hoje está mais de 700, está maior do que o auxílio. Então, tem gente que questiona, será que esse auxílio vai ajudar, vai se transferir em votos? Não se sabe ainda, acho que nem isso não vai acontecer. E como que o senhor enxerga essas medidas que surgem em ano de eleição, que você dá benefício, ou seja, aumenta o gasto do governo? Isso pode lá na frente gerar uma conta alta, ou o Brasil tem essa gordura para queimar nesse momento? Essa também é uma discussão muito boa, que é a discussão do teto de gastos, né? Essa é a discussão do teto do gasto, né? Veja bem, esses benefícios todos que criaram, não só o Auxílio Brasil, o Auxílio Caminhoneiro, tem o Vale Gás, que foi ampliado, né? Todos esses benefícios todos, né? Eles... se fossem pegar as contas do governo, seria uma situação que, para quem olhar só a parte financeira do governo, só aquele receita e despesa, né? Déficit, falar, não é um momento. Mas o governo não é só números, o governo trata de gente, estamos tratando de pessoas. Como eu falei, tem 20 milhões de pessoas passando fome. Tem pessoas que não conseguem comprar metade da cesta básica, não conseguem comprar 10% da cesta básica. Então, e voltando também naquela questão, né, precisa incentivar o consumo. Esse recurso, né, fora do teto do gasto do governo, é um recurso que, na situação atual, ele é importante. Ele é importante. Independente de que governo que está aí, ele é importante. Porque ele vai gerar mais pessoas com uma renda maior, e que vai gerar o consumo, que vai movimentar a economia. Tanto é que os empresários que sempre cobravam
o cumprimento do teto do gasto, não criticaram muito. A Bolsa de Valores não cresceu tanto, nem caiu tanto por causa desses benefícios todos que foram aprovados agora. O dólar não cresceu tanto, nem caiu por causa disso. Um cenário parecido foi com o presidente Michel Temer, após o impeachment da Dilma, que ele liberou as contas inativas do FGTS. E isso movimentou bastante a economia, né? Movimentou. E este ano também teve a liberação de R$1.000 de fundo de garantia, né? Ainda está acontecendo. E isso também tem ajudado Aumenta a circulação de dinheiro. Aumenta a circulação de dinheiro. Até quem está na informalidade ganha. O cara que vende um bolo aqui na esquina, que vende balinha uma roupa, um calçado, um eletrodoméstico. O camelô que vende ali na calçada, até ele ganha, porque ele acaba vendo que o dinheiro está circulando na economia. Perfeitamente. Bom, para a gente encerrar nossa entrevista, conseguimos fazer alguma previsão aí, pensando se os preços devem baixar, a tendência de inflação ainda mais alta, o supermercado deve ficar mais barato, o combustível deve estabilizar, deve cair ou deve voltar a subir o preço? O que o senhor pode fazer de previsão para nós aí diante desse cenário que a gente está atravessando, político-econômico do país? Vamos lá, então. Começar da inflação, né? A inflação, ela tem algumas causas principais, né? A causa principal da inflação hoje é escassez de oferta, né? Tem pouca oferta. Dei o exemplo da Lei Candir. Pouco produto. Pouco produto sendo ofertado. Indústria automobilística não está produzindo mais carro popular. Não está produzindo. Então, em grande escala, como fazia antigamente. Temos essa... Tanto é que só vale a gente reforçar aqui, o carro usado subiu de preço, valorizou, né? O carro usado valorizou, porque a indústria automobilística não está produzindo na mesma escala os carros populares. Deste modo, tem menos carro para ser ofertado no mercado, o preço sobe. O preço sobe. Então, temos uma pouca oferta em função de vários fatores. Em função da Lei Candir, para os produtos exportáveis. Tem uma pouca oferta em função da seca nos principais regiões produtoras do país, que é a região central, centro-oeste, sul e sudeste, né, que produz alimentos. Tivemos uma seca, né? Neste ano tivemos seca. E tivemos também o combustível, porque os produtos são transportados, em 80% deles, via rodoviário. O combustível maior fez o frete aumentar, também influenciou na inflação. Aí você perguntou, bom, até o final do ano, isso vai continuar? Vai depender do clima. Se vai chover, não vai agora. Se vai chover muito, vai chover pouco. Vai depender do petróleo. E o petróleo não tem como você saber. É muito difícil você ter uma previsão do petróleo, porque ele é definido pela OPEP, que é aquele cartel dos países exportadores de petróleo, né? Até o Biden foi lá falar na Arábia Saudita, tentar aumentar a produção de petróleo para os Estados Unidos. O Sheik lá desconversou, falando, não, vamos conversar isso depois. Desconversou, o Biden não conseguiu isso. Então, provavelmente vai ficar nesse patamar de $100, que é um patamar elevado. Sim. Um patamar extremamente elevado. Antes o barril de petróleo estava $60, agora está no patamar de $100. Chegou a 120 uns meses atrás, agora está $100. Ele vai continuar a seca. Não tem muita perspectiva, já começou a pegar fogo no Cerrado. A seca, então, também, provavelmente, né, a seca atrapalha a produção, né, reduz a oferta, porque o produto não rende o que rendia quando chove, né, o solo fica muito seco, né, quer dizer, você vê que o caso do leite está R$10 o litro do leite, né, é por causa da seca, porque a seca, o pasto não cresceu, o gado comeu pouco capim, ficou magro e aí rendeu pouco leite. Entendi. Né? E aí aumentou o preço do leite e dos derivados do leite. É um tripé? Então combustível, né, para o transporte, seca, que prejudica a produção. E a Lei Candir. Né? O senhor inclui nesse tripé a Lei Candir? Porque dos produtos alimentícios ela é importante em função daquilo que eu falei todo lá. Tá certo. Tem mais um complemento que o senhor gostaria de fazer? Para o ano que vem.
Previsões, é pro ano que vem. Previsões pro ano que vem, né? Toca os tambores aí, espero que venham boas notícias. Se ganhar quem está na frente, na pesquisa eleitoral, provavelmente teremos aquela situação que eu falei de que o Estado vai injetar dinheiro na economia. Ou seja, uma medida populista, de você injetar dinheiro na economia, ou não? Não. Não? Uma medida populista se tivesse beneficiando só alguns, né? Entendi. Mas como o dinheiro que injeta na economia, ele vai para todo mundo, até os empresários ganham porque eles vendem mais e têm mais lucro. Entendi. Então eles gostam dessa situação. Não seria visto dessa forma. Perfeito. Não seria visto dessa forma, até porque o pessoal já está desde 2016 que a economia anda de lado, né? Estagnada, não cresce muito pouco. Teve o decréscimo na pandemia. Então, o ano que vem, se ganhar quem está em primeiro lugar nas pesquisas, nós vamos ter essa situação. Vai haver investimento. Ao contrário disso? Se continuar o mesmo governo, nós vamos ter essa mesma situação aí de andar de lado. Porque é uma visão econômica do liberal, né? Que deixa a economia resolve por si só. Não funciona em nenhum país do mundo. Esse liberalismo vingou, né? Entendi. Só talvez por alguns poucos períodos, né? Mas ele não vingou, né? O senhor defende só para encerrar, que o governo precisa interferir de certa forma ou conduzir melhor? Para não usar a palavra interferência? Não, conduzir, né? Colocar dinheiro na economia para gerar consumo, que vai gerar renda e vai gerar produção. E quando o senhor fala colocar dinheiro na economia, seria exatamente o quê? Investir em infraestrutura, novos portos, ampliar portos, né? Até para exportação também que serve, né? Estradas, escolas, postos de saúde, está injetando dinheiro na economia e está melhorando a qualidade de vida da população, né? E também as transferências, né? Reajustar o salário mínimo acima da inflação, que foi uma coisa que deu muito certo no passado. E para concluir, né, que eu falei que o liberalismo não deu muito certo, e essa a gente chama assim de Estado desenvolvimentista, ele deu certo na Europa. Se você pegar os países que têm a melhor qualidade de vida do mundo, são esses que o Estado investe muito. Que o setor de saúde é público para todo mundo, e bom, e de qualidade. Que a educação é pública e de qualidade para todo mundo. Só algum exemplo. Bélgica, Finlândia, Suécia, Suíça, Dinamarca, são exemplos de países em que esse dinheiro usado pelo poder público, ele colocou esse dinheiro para melhorar a qualidade de vida da população, em saúde, educação e infraestrutura, gerou qualidade de vida, gerou maior renda da população. E eles vivem muito bem lá. É claro que precisa também levar em consideração que são países não tem 220 milhões de habitantes igual nós temos, né? Sim. Mas é muito grande e não vai acontecer da noite para o dia. Eles levaram aí 70 anos para chegar nisso, né? Tem 70 anos de que eles são países bem desenvolvidos. Nós estamos caminhando. Muito obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço. Esse foi mais um Estúdio Repórter MT. Até a próxima entrevista. Obrigado pela tua audiência.